Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Nesta noite eu gostaria que você pudesse redobrar a sua atenção e pudesse fazer como Samuel, quando orientado pelo sumo sacerdote, que no momento que o Senhor com ele falasse, ele inclinasse os seus ouvidos e dissesse: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Que seja também nesta noite, você onde estiver nos assistindo, quer seja em casa, quer seja no trabalho, onde quer que seja, não só com você, mas todos os que estão aqui para a glória e louvor do nosso Deus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus quer falar contigo neste lugar. Diga: Deus tem um propósito para você neste lugar. Diga: Deus nunca chega atrasado, Ele nunca se adianta, Ele só chega na hora, e a sua hora é hoje. Amém? Glória a Deus. Então, por gentileza, coloque a mão no teu coração. Diga: Senhor meu Deus, eu sinto no mundo espiritual que algo o Senhor quer falar comigo, para que eu possa refletir a respeito de atitudes, comportamentos que eu estou colocando em prática. Senhor Espírito Santo, teu servo não anda comigo, ele não tem se acompanhado ao meu lado, então não tem como ele falar de coisas internas, se não for o teu Espírito Santo. Então conceda-lhe graça, e revela o meu lado de dentro, o oculto do meu coração. Senhor Espírito Santo, eu dou esta liberdade ao Senhor, para teu louvor. Diga: em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, eu neste momento, meu Pai, eu retiro a autoridade espiritual do mal, que queira causar insônia, cansaço, fadiga, e tudo quanto possa querer impedir desta pessoa te ouvir. Que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela estará sendo enviada. Põe os teus anjos aqui neste lugar, porque nós cremos no mundo espiritual, e você que crê diz um glória a Deus e aplauda Jesus bem forte então. Meus amados irmãos, em nome de Jesus lhe falo pela misericórdia de Deus. Eu estou sentindo Deus nesta mensagem. Vou repetir: eu estou sentindo Deus neste recado, neste ensinamento, nesse desperta, nesse acorda, nesse abre dos olhos, nesse procura você averiguar a sua fé, sua postura e compostura diante do que Deus está tentando nos abrir os nossos olhos, em nome de Jesus. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que homem nenhum, seja ele lá quem seja quem for, conhece o lado de dentro. A Bíblia Sagrada diz: quem pode conhecer o lado de dentro? Somente Deus conhece o lado de dentro. Eu não sei se você já percebeu, e eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu inúmeras vezes, e vai continuar acontecendo. Disso eu tenho certeza. Eu não sei se já aconteceu com você o seguinte: de repente você se dispõe a orar, rezar, buscar a Deus, e você está passando por uma situação, por uma adversidade, por um problema, um momento difícil na sua vida, e você então sabe exatamente o que está passando, e aí você toma uma decisão: eu vou orar, vou buscar a Deus, e você leva dentro de você exatamente o que você quer falar para Deus, porque você é conhecedor do que está atravessando, você é conhecedor do que está passando, então você está decidido a falar com Deus. Só que na hora em que você se ajoelha, ou fica de pé, ou se senta, ou até se deita para orar, e de repente lhe dá um branco na sua cabeça. Você não consegue, sabe, colocar para fora
o que você está sentindo por dentro. Só que não se entristeça por conta disso. Não fique triste por conta disso. Por quê? Porque eu me lembro de uma mulher que também com esta aconteceu a mesma coisa. A Bíblia Sagrada fala de uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz que essa mulher chamada Ana, amargurada, triste, abatida, decepcionada e tanto mais, preparou-se para buscar a face do Senhor. E ela sabia exatamente o que estava atravessando. Ela sabia exatamente o que estava passando. E ela tomou esta decisão: vou buscar a face de Deus, vou me colocar na presença de Deus. E a Bíblia diz que ela sai da sua tenda, vai a caminho do tabernáculo, e a Bíblia diz que quando ela se curva para falar com Deus, ela não consegue sequer tirar da boca uma só palavra. Ela não consegue transformar o que estava sentindo em palavras. A Bíblia diz que os seus lábios se moviam, mas som algum saía da sua boca. Então eu tenho um exemplo de uma mulher que nos representa diante de Deus. Você se prepara, você tem argumentos, você até sabe o que você vai falar, mas quando você se curva, quando você se prostra, quando você se ajoelha, dá um branco. E aí você é levado a acreditar que Deus não te ouviu, que Deus não te escutou, porque a oração que você formulava não saiu exatamente como você queria ou como você pensava. E muitos se entristecem por isso, até se decepcionam por isso. Outros até começam a pensar que não adianta mais orar. Orar para quê? Se eu não estou sabendo como orar, e fica por isso mesmo. Mas eu estou aqui para lhe dizer, na autoridade do nome de Jesus Cristo, não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença de Deus, mesmo que você não saiba como orar. Mesmo que você não esteja sabendo como formular a sua oração, ou até mesmo expressar o que você está sentindo diante de Deus. Por quê? Porque só Deus é conhecedor dos pensamentos, só Deus é conhecedor da intenção, das imaginações do seu coração. Eu quero que você entenda que o que Deus tem para falar com você nesta noite é do lado de dentro. Escute, eu vou repetir. O que Deus tem para falar aqui nesta noite é o que Ele tem visto, talvez em todos ou em alguns aqui, eu não sei, e falo como fora de mim. O que Deus tem para falar aqui nesta noite é porque Ele tem andado contigo, Ele tem se acompanhado com você, Ele tem estado na tua casa, Ele tem estado contigo no teu trabalho, Ele tem estado contigo quando você está dentro do seu carro, Ele tem estado contigo na garupa da sua moto, Ele tem andado contigo quando você vai para a mercantil. Bem, o que Deus tem para falar contigo nesta noite é exatamente o que Ele tem visto. E eu quero louvar a Deus que, se de repente você disser assim: graças a Deus que eu ouvi esta mensagem, mas não foi tanto para mim, mas para o fulano, cicrano e beltrano da minha família e da minha casa, e que você possa depois pedir que essa pessoa se sente para ouvir esse recado de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então vamos aqui, Lucas capítulo de número 23, Lucas capítulo de número 23, versículo de número 33, a idade de Cristo. Lucas capítulo 23, versículo de número 33, diz assim a palavra de Deus: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. Vou ler de novo. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. Gostaria de lhe fazer uma pergunta, eu sei que você vai saber responder. Quem foi que chegou ali no lugar da caveira? Quem foi, pessoal? Jesus de Nazaré. E quem foi que foi crucificado ali naquele lugar? Então vamos lá, eu vou perguntar mais uma vez, que eu quero ter a certeza que você é ciente e consciente de que esta pessoa que você está falando aí, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, quem foi que chegou ali no lugar da caveira? Quem foi que foi crucificado ali naquele lugar? Então você está me dizendo que você é ciente e consciente de que essa pessoa chamada Jesus de Nazaré foi caminhado para o lugar da caveira, e quando ali chegou, o crucificaram. Se você está ciente e consciente disso, dá um glória a Deus.
E você está plenamente certo. Sim, foi a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo que foi levado até o lugar da caveira. E a Bíblia diz que lá quando chegaram, não o homenagearam, não o aplaudiram, não o saudaram, não colocaram o tapete vermelho para ele passar, não lhe deram presente, não lhe honraram. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz, irmão Pedro, que o crucificaram. A Bíblia Sagrada diz que fizeram o que com ele? O crucificaram. Não o homenagearam, não o aplaudiram, não festejaram, não honrá-lo, não, pelo contrário. A Bíblia diz que chegando naquele lugar, o crucificaram. E diz mais a Bíblia: e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. É interessante, né, como a Bíblia é específica. Veja que ao tratar-se dele, disseram que o crucificaram. Mas ao tratar dos demais, a Bíblia vai chamá-los de quê? De malfeitores. Não eram boa bisca, como diz lá em Fortaleza. Não eram de boa índole, como também podemos dizer. Veja que a Bíblia diz que vão colocá-lo um à direita e outro à esquerda. Então não tem como você diferenciar dos três quem presta e quem não presta, quem serve e quem não serve. Porque ao olhar de longe, você logo iria dizer, espera ainda, se ele está no meio de dois malfeitores, então alguma coisa ele fez para estar ali. Quem concorda comigo? Então de repente você está passando ali e sabe que se está ali crucificado, aos olhos humanos, no pensamento de muitos, era que ele só pode ter feito alguma coisa para estar ali. Ele só pode ter feito algo de muito errado. Porque a Bíblia diz que ao lado direito havia malfeitores e ao lado esquerdo havia também malfeitores. Então quem passasse por ali iria logo dizer, rapaz, para esse homem estar ali ao meio, para aquele homem estar do jeito que ele está, totalmente desconfigurado, totalmente, olha, é porque ele fez algo de muito ruim. Ele fez algo que realmente ele merece estar ali. Então é lógico, isso aí, é lógico que certamente isso, com certeza, aconteceu. Mas no versículo seguinte, a Bíblia Sagrada diz assim: e dizia Jesus, acompanhe comigo a leitura aí. E dizia Jesus: Pai, eu não quero estar aqui, eu estou triste por estar aqui, eu estou abatido por estar aqui, eu estou desmotivado por estar aqui, eu preferiria nunca sequer ter estado aqui. Amém? Não. Quer dizer que você está me dizendo que a leitura está errada. Então vamos aqui, vamos então ver o que é que ele realmente disse. Versículo 34 de Lucas 23. E dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu queria que você repetisse comigo, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. E disse-lhe Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora você vai repetir após o 3, você mesmo, vamos lá. E dizia Jesus: Pai, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se prepare em nome de Jesus. Diga: não fique com raiva do pregador. Não, pode dizer: se prepare, não fique com raiva do pregador. Se lembre, ele não anda contigo, ele não te conhece por dentro. Então, em nome de Jesus. E quantos creem, aplaudam a Jesus bem forte. Eu gostaria de pôr um título nessa simples mensagem, nesse recado de Deus, nesta noite, em nome de Jesus. E eu gostaria que você também, logo após, pudesse repetir comigo. Diga comigo: ruim por fora. Está fraco, dá para ser melhor. Ruim por fora. Ruim por fora. Bem por dentro. Ruim por fora. Bem por dentro. Então agora eu vou falar, todos a igreja repete de coração em nome de Jesus.
ruim por fora, bem por dentro. Amém. Quem não conhece alguém que já atravessou lutas ou atravessa lutas de cabeça erguida? Preste atenção no nome de Jesus. Quem não conhece alguém que atravesse por lutas, por dificuldades, por problemas, por barreira, e esse alguém que talvez você conheça, atravessa ao invés de cabisbaixo, triste, abatido, murmurando, reclamando, se apraguejando, amaldiçoando o próprio dia, a própria sorte, ou se achar sem sorte na vida, e ao invés de fazer tudo isso, você olha para essa pessoa e você diz, uau, você fica, sabe como que dizendo assim, não existe uma coisa dessa, será que esse ser é humano de verdade? Será que não pode, espera aí, não é possível uma coisa dessa? Quem aqui não conhece alguém que ao atravessar por lutas, dificuldades, problemas, barreiras, atravessa de cabeça erguida? Você sabendo de tudo que essa pessoa está passando, das adversidades que ela está atravessando, dos momentos difíceis que ela está passando, e você ciente disso, e você olha para a pessoa e você diz, não pode uma coisa dessa, deixa eu ver se fulano está vivo mesmo, porque não pode. Porque até então, o que você esperava? Vê-lo triste, abatido, desmotivado, desencorajado, desestimulado? Você, ao saber que aquela pessoa passando por aquela situação, você esperava que aquela pessoa estivesse acuada, depressiva, cheio de ansiedade, tomado de tudo quanto é de pensamento negativos. E aí você olha e você esperando que isso fosse a realidade da vida daquela pessoa, pelo contrário, você a ver totalmente diferente. Eu me lembro muito bem de um irmão que Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo, lá no programa da Marleide Duarte, no programa de TV. Esse irmão contou-me um testemunho, e eu só acreditei porque Marleide Duarte confirmou, disse a mais pura verdade. E ele me disse o seguinte, que ele recém-convertido, tinha acabado de aceitar Jesus, tinha saído do mundo, do mundão mesmo, e agora estava servindo a Jesus Cristo. Então na mente dele, nossa, estou servindo a Cristo, minha vida vai mudar assim de repentino, no estralar de dedo. Só que interessante que ele me contou um testemunho, que eu gostaria que você adentrasse comigo dentro desse testemunho. E ele me disse o seguinte, meu pastor, profeta, tudo bom, tudo bem? Eu louvo a Deus, estou aí servindo a Deus, e disse a quantidade de tempo que servi a Deus. Também me disse que através dessa atitude, desse comportamento que ele naquele dia teve diante de Deus e diante dos que estavam ali, converteu a sua esposa, converteu a seu filho e até os seus 2 irmãos, que também enveredava nos caminhos tortuosos da vida, também por conta disso se converteram. Quer dizer, ele me disse que não precisou pregar para nenhum desses, só a atitude e o comportamento que ele teve ali naquele momento foi o suficiente, foi a maior e a melhor pregação que a sua esposa podia ter, que os seus 2 irmãos podiam ter, e que agora o seu único filho também podia ter. E o que foi que ele passou, o que foi que ele lhe contou? Ele me disse que um certo dia ele recebeu uma ligação, e a ligação dizia que tinham acabado de matar seu filho. E ele, recém-convertido, recebeu aquela notícia e foi até lá, o lugar onde o seu filho estava estendido no chão. E dali então chegou a polícia, depois levaram o corpo, e agora ele estava no outro dia no cemitério para sepultar o seu filho. E o filho dele, na hora que estava descendo dentro da sepultura, na hora que estava descendo o caixão, o celular dele tocou. E quando ele atende o celular, a pergunta é esta: o senhor é fulano de tal? E ele diz, sim, eu sou fulano de tal. Não é porque eu empeçaram a ter uma notícia para lhe dar que não é muito boa, é porque agora há pouco acabaram de matar o seu filho. Preste bem atenção. Ele estava sepultando o filho, o caixão, ele dizendo, estava descendo naquele exato momento quando o celular tocou e que ele atendeu, e lhe disseram, é porque acabaram de matar seu filho. Ele tinha 3, agora tinha somente 1. E na mesma hora que ele recebe aquela ligação, se perguntou onde é que tinha sido,
Ele disse: daqui a pouco, já que eu chegar a ir, desligou a ligação, terminou de sepultar, jogou a pá de terra sobre, e aí a esposa depois viu ele chorando, pensando que era pelo filho que tinha acabado de ser sepultado. Então perguntou para ele o seguinte: o que foi que aconteceu, aquela ligação que você atendeu na hora que estava sendo sepultado o nosso filho? Ele abriu a boca e disse assim: louvado seja Deus, o Senhor me deu, o Senhor levou. E ela pensava que ele estava falando do filho que estava sendo sepultado. E ela olhou para ele e disse: sim, eu fico feliz que Deus nos deu e Deus levou. E ele olhou para ela e disse: não estou falando desse, eu estou falando do outro que acabaram de matar. Na mesma hora ela olhou para ele e viu ele, sabe, como que um ser que tão frio aparentemente, é como que se nada tivesse acontecido. Claro que ela se desesperou, ela se já chorava, chorou dobrado. E ele simplesmente, diante da sua família, ele agora vai confortar a esposa, vai confortar o outro filho que estava ali, vai confortar os dois irmãos que estavam ali presentes. E ele diz: não, calma pessoal, vocês têm que ter calma, calma, o Senhor me deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E essa atitude dele, de um recém-convertido, de um homem que ainda não tinha conhecimento de Deus de verdade, fez com que a esposa se convertesse, com que os dois irmãos se convertessem e o filho mais novo também se convertesse. A questão aqui não era em relação à morte dos filhos, o acontecimento, ele ser um recém-convertido, mas como ele se encontrava por dentro. Talvez você conheça pessoas que, ao olhar para aquela pessoa, você até o admira. Você até se admira com essa pessoa, você diz: nossa, não existe isso. Talvez seja a sua esposa. Talvez a sua esposa, você olha para ela, sabe da situação, sabe do momento, sabe da adversidade, sabe que a coisa está acontecendo. E quando você olha para ela, quando você esperava que ela murmurasse, que ela reclamasse, que ela se apraguejasse, que ela amaldiçoasse o dia, a noite, que ela começasse então a entrar em depressão e angústia e tristeza e tanta coisa, é o contrário. Você olha para sua esposa, você vê a postura dela, você vê a maneira com que ela se comporta, e você fica: nossa, não pode uma coisa dessa. Você nem fala nada, você só observa. Você só vê. Você não chega para ela para dizer assim: ei, me diz uma coisa, como é que você está nessa situação? Como é que você está desse jeito? Como é que você está aí de cabeça erguida, sabendo o quanto que nós estamos devendo, o quanto que estamos precisando para pagar aquela dívida, o quanto precisamos de que uma porta de emprego se abra para ontem, nem para hoje, o quanto nós estamos sendo perseguidos. E você olha para sua esposa, sabe, ela passa para você uma confiança, ela passa para você uma fé, que você até diz: nossa, não existe uma coisa dessa, não existe. E você é ciente de toda a luta que você e a sua esposa estão passando dentro de casa. Você fica olhando para ela, você coça a cabeça e diz: uau, que mulher é esta? Que mulher é essa, rapaz, que podia estar arrancando os cabelos, podia estar correndo de um lado para o outro, podia muito bem, por conta da situação, não ter coragem de se levantar, de sequer arrumar a cama que se deita, ou atar a rede que dorme, e pelo contrário, parece que não sei de onde é que tira tanta força, eu não sei de onde é que tira tanto ânimo, eu não sei de onde é que tira tanta garra, e você diz: uau! Talvez seja o seu marido. Talvez essa pessoa seja o seu esposo. Talvez o seu marido é aquele que sabe, você sabe das lutas que estão passando, porque não tem este negócio de quando um sofre, só um sofre. Não existe esse pensamento, sabe, que muitas vezes casais cometem um seríssimo erro. Eu não sei se você já percebeu, mas tem maridos, tem esposas, que diante das adversidades, eles cometem um erro gravíssimo. É mais ou menos assim, sabe? Porque um chega para o outro e diz mais ou menos assim: você não sabe o que é que eu estou passando. Você já viu casais esses adentrarem dentro de dificuldades, problemas e barreiras, agindo dessa forma? O esposo chega para a esposa, ele está triste, ele está abatido, ele está desmotivado, ele está desencorajado. E a esposa chega para ele e diz: ei, vamos lá, vai dar certo. Nós vamos chegar lá, nós vamos dar a volta por cima.
E às vezes tem maridos ou tem esposas que vendo aquela, sabe, aquela confiança, vendo aquela postura, tem maridos que dizem assim: você não sabe o que é que eu estou passando. Se você soubesse, olha, você ainda não entendeu, olha, a minha mente funciona diferente da tua mente, rapaz. Eu estou preocupado, eu sou provedor da casa, eu que sei quanto estou devendo e quanto eu tenho que trabalhar para ganhar, para poder pagar. E a tua esposa está te passando força, a tua esposa está te passando ânimo, e você olha para ela e você até diz como se ela que estivesse fazendo fosse errado. Talvez seja o contrário, talvez você é o marido que é essa pessoa. Talvez você é o marido que sabe do que está acontecendo, porque quando um sofre, os dois sofrem, porque é uma só carne. Não tem esse negócio de que quando um sofre, o outro não sofre. Quando um deve, os dois devem. Quando está um doente, os dois estão doentes. Quando então não tem esse negócio de que, sabe, que se você está passando por luta, eu não estou passando, não. É uma só carne. E talvez você seja essa outra parte, o marido, sabe, que passa confiança, que passa aquela estabilidade, sabe, que chega para a esposa e vamos lá, vamos dar a volta por cima, sabe, você passa aquele estímulo, você passa aquela garra, sabe, e de repente a esposa olha para você, marido, e diz: uau, nossa, meu Deus, como eu queria ser como meu esposo. O que é interessante, você passa algo que está dentro de você. O que é mais interessante, que talvez seja os seus pais. Talvez você sabe da luta que seus pais passam, ou muitas vezes você fica sabendo não por eles, mas por você perceber que tem alguma coisa fora dos quadros. E você olha para os seus pais, e os seus pais sabem aquela confiança, aquela certeza de que vai dar certo, que vai conseguir, que vai dar a volta por cima. E você olha para os seus pais e você diz: meu Deus, como eu queria ser um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe, como eu queria ter essa confiança, como eu queria ter essa fé, e você os admira por isso. E você até tem vontade de perguntar: pai, como é que o senhor está vencendo? Como é que o senhor venceu? Como é que o senhor chegou até aqui? Mãe, me diz uma coisa, senta aqui, mãe. Como é que a senhora chegou até aqui? Mãe, pelo amor de Deus, eu não vejo a senhora reclamando, murmurando, eu não vejo a senhora de cara ruim, não vejo a senhora de cara fechada. Mãe, me diz, vai falar para mim aí, mãe. E você olha para a sua mãe, você fica, sabe, você entra em parafuso. Você sabe que a coisa está pegando, você sabe que a luta está pegando, e você até diz: uau, talvez seja os seus patrões, talvez você chegue e está lá na loja, está na empresa, sabe, e você sabe que a venda não está acontecendo, não está entrando, e quando entra não está entrando, e de repente você, quando chega na empresa, e eles são cientes do que está acontecendo, porque eles trabalham com você. E de repente você chega na empresa e os seus funcionários, quando você chega, você diz: bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa, você passa um ar, sabe, de certeza, de confiança. E eles olham para você e dizem: nossa, como pode? Eles sabem que estamos no vermelho, eles sabem que não está a coisa acontecendo, eles sabem que as vendas não estão acontecendo, e se não acontece a venda, não está tendo entrada, e se não está tendo entrada, não está tendo resultado, se não está tendo resultado, não está tendo como pagar, se não está tendo como pagar, não está sobrando para poder ter como investir, e ele está desse jeito. Uau! Os teus funcionários olham para você e dizem: não pode uma coisa dessa, não pode. De repente, sabe, seja até um funcionário seu. O que é mais interessante, você sabe o que é que eu quero lhe dizer? Que o importante não é o lado de fora, o mais importante é o lado de dentro. Diga isso para o seu irmão: ei, o mais importante é o lado de dentro, não é o lado de fora. Sim, o mais importante é o lado de dentro. E eu te faço uma pergunta: como é que você está do lado de dentro? Dá uma sacudida santa nessa pessoa e pergunta: como é que você está do lado de dentro? Não, mas sacode. Nem que caia piolho no chão e depois eu vá matar, não tem problema. Como é que você está do lado de dentro? Ah, pastor, como é que eu sou do lado de dentro? Só Deus sabe, porque até agora Deus parece que está falando comigo mesmo, porque eu, na situação que eu estou, já estou desesperado, angustiado, desesperado. Eu já não sabe, para falar a verdade, tão desanimado, tão abatido. Olha, até para me chegar aqui está sendo difícil,
Pois essa mensagem é para você nessa noite. Você sabe o que é interessante? É que a Bíblia nos dá exemplos de pessoas que estavam péssimas pelo lado de fora, mas estavam muito bem pelo lado de dentro. E vem comigo agora em nome de Jesus. Claro que eu não vou trazer todos os exemplos, porque é impossível, mas alguns Deus alistou no meu coração e me autorizou a falar isso para você. De pessoas humanas, seres humanos, iguaizinhos a mim e a você. Eu quero dizer por quê? Porque às vezes nós endeusamos os que estão aqui na Bíblia. A única pessoa que nós podemos endeusar é Jesus de Nazaré. O restante foi nascido de homem e de mulher, como qualquer um de nós. Até Elias, que diz a Bíblia Sagrada que orou ao Senhor e o fogo desceu do céu. Porém lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que Elias era um homem também com as mesmas fraquezas que nós possuímos. Então a Bíblia nos dá exemplo de pessoas que estavam péssimas do lado de fora, que estavam, terríveis do lado de fora, mas estavam muito bem pelo lado de dentro. E eu quero que você olhe para você em nome de Jesus. O primeiro exemplo é José do Egito. Você pode repetir comigo? José do Egito. A Bíblia diz que mesmo longe de casa, escravo, foi o único capaz de administrar o Egito em tempos de fome. Olha para cá e entra comigo agora no recado de Deus. É interessante que todos nós sabemos, então eu não vou contar o histórico de José. Todos nós sabemos que José teve um sonho. E quem é que não tem um sonho? Todos nós sabemos que José era agora todo cheio de estímulo, de vontade, conta para os seus irmãos então o invejam. E quem aqui não é invejado? Agora a Bíblia Sagrada diz que ele é vendido, negociado por 30 moedas. E a Bíblia Sagrada diz que agora ele é levado como escravo. A Bíblia Sagrada diz que ele vai servir na casa de Potifar, mas quando chega lá, a Bíblia diz que se levanta uma calúnia contra ele, e a Bíblia diz que ele agora é lançado dentro do cárcere, apanha de chicote. Você olhando assim, a pergunta que eu te faço é: um homem como esse, como é que você espera que ele esteja do lado de dentro? No mínimo revoltado, não é verdade? Porque, nossa, eu não fiz nada para estar aqui, não fiz um só mal aos meus irmãos para eles terem me vendido. Em momento algum, eu me insinuei para ninguém, para que essa pessoa dissesse que eu me insinuei para essa pessoa. E agora sou posto aqui no calabouço. Ele agora vai ajudar um homem, um copeiro. E esse copeiro promete a ele que se lembraria dele, que o ajudaria a tirá-lo do calabouço. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que esqueceu-se foi dele lá dentro, deixou ele mofando lá dentro. Até que de repente a Bíblia diz que Faraó tem um sonho. E no sonho havia 7 anos de prosperidade. E no outro sonho 7 anos de escassez. E a Bíblia diz que vieram vários magos, astrólogos, homens sábios, inteligentes, e ninguém soube revelar o sonho. Até que então mandaram chamar esse condenado, mandaram chamar o escravo. Mas antes a Bíblia Sagrada diz que mandaram lhe dar um banho e colocar vestes novas, para que ele pudesse se apresentar diante de Faraó. É interessante, né, o que a Bíblia Sagrada diz, irmão Léo? Porque tudo bem, jamais você iria se apresentar diante de Faraó vestido de panos de saco, como era a situação dos escravos, e sujo, como também nós sabemos que era a situação dos escravos. Mas só que quando manda dar banho e quando manda colocar roupas novas, não era somente por conta disso, mas era para dar uma aparência, sabe, de que estava tudo muito bem, de que estavam as coisas indo, sabe, muito bem, obrigado. Só que a Bíblia diz que ele se apresenta diante de Faraó, ele revela o sonho a Faraó, e de repente a Bíblia diz que Faraó agora perde as estribeiras. Quem está aqui nessa noite, dá um glória a Deus. Faraó, o grande líder, sábio, inteligente, um Deus na terra, porque se você não sabe, Faraó era visto como um Deus na terra.
E agora Faraó está perdido, está sem chão para pisar, porque vai vir 7 anos de escassez, 7 anos de fome. E agora o que fazer diante dessa situação? Então a Bíblia diz que ele está perdido. Perdido. Porém aquele homem que por fora qualquer um dizia: esse daqui não é ninguém, esse daqui é um derrotado, esse aqui é um fracassado, sabendo de tudo que lhe tinha lhe sucedido, a Bíblia diz que este homem olha para ele e diz: ó Faraó, não te inquietas, não te preocupas, antes procura um homem sábio, valente, põe ele num cargo e ele resolve essa situação. Uau! Faraó olha para aquele homem e diz: espera aí, onde nós encontraremos homem como esse? Que olhando para ele, um escravo, que tivemos que mandar dar banho, que tivemos que botar roupa nova, porque roupa de saco que ele vestia estava suja, podre. Porque se você não sabe, escravo, e não é difícil de nós entendermos isto, porque nós vivemos aqui no Brasil a escravidão, e quem estudou sabe como era tratado os escravos, porque nem sonhar ou ter algum direito tinha. E de repente ele olha para este homem e diz: onde encontraremos tal homem? A Bíblia Sagrada diz então, e olha para José e diz: tu ficarás neste cargo. Interessante, né? Eu lhe digo, se você recebe em nome de Jesus, escute o que eu estou te falando. Se você ouvir o que o Espírito Santo de Deus está lhe dizendo, Deus vai fazer com que pessoas cheguem até você e vejam você uma estrutura de que você tem capacidade para ir muito mais além do que você já foi. Que olhe para você e veja em você capacidade para administrar. Pessoas que passarão por situações, por adversidades, problemas, que irão perder o chão, irão ficar com a mão na cabeça: e agora o que é que nós vamos fazer? E agora o que é que vai acontecer? E de repente você vai chegar para essa pessoa e vai dizer: calma, tenha paciência, vai dar tudo certo. E essa pessoa olhar para você e ver em você essa brandura, essa confiança, essa certeza, essa estabilidade do lado de dentro, porque mais importante é do lado de fora. Segundo exemplo, uma jovem na casa de Naamã. A Bíblia Sagrada diz que mesmo escrava, se via tão bem que falava e dava testemunho de um Deus que podia curar ao seu Senhor. Essa jovem foi levada cativa, prisioneira, e a Bíblia diz que agora ela é uma escrava, agora ela era uma empregada na casa de Naamã. Podia ser uma mulher revoltada, chateada, porque foi levado à força. E agora ela que tinha uma casa para morar, tinha onde dormir, tinha o que comer, agora estava ali à mercê de uma pessoa que não servia ao Senhor, que não conhecia Deus, e que ela agora era feita de forma forçosa e forçada como escrava. Porém a Bíblia diz que ela percebe que o seu Senhor está doente de lepra. E ela poderia, sabe, se encher de amargura, de rancor no coração, sabe? E ela poderia muito bem dizer assim: bem feito. Porque é o que pessoas amarguradas fazem. Elas ficam sentadas na cadeira do espetáculo da vida, esperando que aqueles que lhes fez mal se der mal. Sim, você quer ver a encenação, porque tem pessoas assim, irmão Jorge. Tem pessoas que elas ficam sentadas na cadeira dos telespectadores, esperando que aquele que lhes fez mal se der mal. Porque se eles se derem mal, é porque Deus é com eles. Se eles não se derem mal, eles ficam frustrados, eles ficam decepcionados. Como pode uma coisa dessa? Eu fui tão injustiçada, eu fui tão injustiçado, me caluniaram, falaram mal de mim pelas costas. Como é que pode uma coisa dessa? Onde é que está o Deus que eu sirvo? Como se Deus fosse mal. Como se Deus fosse obrigado a fazer com aquela pessoa pior do que aquela pessoa fez com você. E tem gente que tem natureza assim, você sabia? Uma pessoa dessa não está bem do lado de dentro. Uma pessoa dessa dificilmente, ao ver que aquela pessoa está precisando, vai estender a mão para ajudar.
Uma pessoa dessa dificilmente vai ter coragem de perdoar, meu irmãozão. Uma pessoa dessa vai ficar rangendo os dentes, como sentado ali, sabe, na cadeira dos telespectadores, esperando uma falha para dizer: olha só, está vendo aí, ó, para apontar, para condenar. Uma pessoa dessa não está bem do lado de dentro. Uma pessoa dessa não está bem, está doente. É crente, mas está doente, porque lhe fizeram mal. Mas tem essa jovem que está sentada na casa deste homem Naamã. Ela fica sabendo que ele está leproso, que ele está doente. E a Bíblia diz que ela vai até a sua senhora e diz: ó, minha senhora, ficas tu sabendo que eu conheço um Deus que pode curar o meu Senhor? Será que nós poderíamos entendermos o que Deus está falando com você nesta noite? Você pode verdadeiramente se permitir que Deus adentre dentro do seu coração, o lado de dentro? E esta mulher vai dizer: ei, eu conheço um homem. Este homem é um homem de Deus, e ele fala com o Deus que eu sirvo. E este Deus, ele cura. Este Deus, ele sara. E este Deus pode ajudar ao meu Senhor. Interessante, né? Porque a Bíblia diz que esta mulher, que era cativa, prisioneira e escrava, vai demonstrar para o seu senhor Naamã, que ele tinha lhe aprisionado, tinha lhe tornado cativa, tinha lhe tornado escrava, que ela estava bem pelo lado de dentro. Humanamente estava péssima pelo lado de fora, mas estava bem pelo lado de dentro. Como é que está o lado de dentro, meu irmão? Como é que está aí do lado de dentro? Essa mulher, sim. Essa mulher vai dizer, e a Bíblia diz que ele vai ouvir e vai até aquele homem de Deus e é curado. Ela vai dar um testemunho de fé de um Deus. Isso é impressionante. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Dá para dizer comigo? Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que mesmo diante de uma ameaça, de uma fornalha, dava testemunho que nada saía do controle de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: se segura aí agora, é a resposta de Deus. É a resposta de Deus para você. Deus aqui vai tirar a tua interrogação da tua cabeça agora. Interessante, né? Porque a Bíblia diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, manda levantar uma estátua. E ele manda uma ordem dizendo: quando se tocar o trombone, a harpa, saltério e tudo mais, todos se prostrem diante da imagem e diga que Nabucodonosor é Deus. Tocou-se o trombone, tocou-se a harpa, tudo. Todos se curvaram, todos se prostraram. Porém a Bíblia diz que 3 homens permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando isso foi visto pelo rei, o rei muito se indignou e mandou dizer: fala a estes homens que se eles não se prostrarem, lançaremos na fornalha de fogo ardente, e vivos. Porém a Bíblia diz que assim fizeram mais uma vez, mas eles não se prostraram. Nabucodonosor ficou com tanta raiva que ele mandou acender 7 vezes mais a fornalha. O que é interessante é o testemunho que Sadraque, Mesaque e Abidnego vai dar para Nabucodonosor. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Nabucodonosor vai ouvir de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles olham para o rei e diz: e olhe para cá, fique tu sabendo, ó Nabucodonosor, que o Senhor é Deus dos céus e na terra. E ficas tu sabendo, ó rei Nabucodonosor, se o meu Deus me quiser salvar, Ele salvará. Mas se Ele quiser que eu morra, eu morrerei. Mas se Ele me quiser livrar-te das tuas mãos, tu não terás poder sobre mim e nem sobre nenhum de nós. Nabucodonosor ficou tão furioso que diz a Bíblia que mandou lançá-lo na fornalha. E quando lançou-lo na fornalha, a Bíblia Sagrada diz que ele olhou para dentro da fornalha, sabe? E a Bíblia diz que ele disse: espera ainda, não lançamos 3 homens, mas eis que há um 4º homem, e este homem tem a imagem de um filho do homem. Como pode?
Você sabe o que é que eu aprendo com isto? Eu aprendo que o inimigo, o diabo, pode usar pessoas para te perseguir, e parece que eles estão ganhando em relação a isso. O inimigo pode levantar pessoas para tentar fazer todo tipo de perversidade, todo tipo de mal, talvez lá no teu trabalho, talvez dentro da tua família, talvez dentro da tua casa, talvez vizinhos seus, e de repente você está aí, sabe, quase que para arrancar o cabelo da cabeça, você está quase para pensar em desistir, você está quase pensando em jogar a toalha, mas Deus está aqui através da minha boca lhe dizendo: desistir não é a solução. Lembre-se de uma coisa: nada sai do controle de Deus. Aleluia! Nada sai do controle de Deus. Até os teus perseguidores Deus limita. Só vai até aqui, daqui não passa. Mas eu quero te dar um dos maiores exemplos. E nós vamos voltar aqui à leitura em Lucas 23. E talvez você já ouviu falar deste homem. Diz assim para nós terminarmos. Versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro. Quem foi que crucificaram ali? Quem foi que crucificaram ali? Jesus de Nazaré. Eu poderia passar por muitos outros exemplos, mas eu vou no último exemplo. No exemplo dos exemplos, Jesus de Nazaré. Quem olhando para aquele homem, jamais iria esperar o perdão. Você está entendendo, irmão Jorge? Quem olhando para aquele homem desfigurado, ei, entra comigo aqui. Quem olhando para aquele homem chicoteado por não ter feito nada, quem olhando para aquele homem jamais iria esperar que ele dissesse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse sim é para nós admirarmos. Esse sim é para tirarmos o chapéu. Mas você sabe o que é mais interessante? É que eu vou lhe fazer uma pergunta simples. Quando foi que ele foi crucificado? Não estou dizendo data, nem ano. Eu estou falando do dia da semana. Qual foi o dia da semana que ele foi crucificado? Quem sabe me dizer? Quando? Sexta-feira. Aí a pergunta que eu faço é: sexta-feira faz ou não faz parte do final de semana? Vou perguntar de novo: qual foi o dia que ele foi crucificado? Sexta-feira faz ou não faz parte do final de semana? Sim ou não? Sim. Agora olha para cá e entra comigo em nome de Jesus, porque agora, meu irmão, a tampa da chaleira vai voar. Dei toda essa volta para chegar aqui pela misericórdia de Deus. A Bíblia nos mostra Jesus enfrentando um final de semana mais difícil da sua história. Olha para cá, é rápido agora. A Bíblia nos mostra Jesus Cristo enfrentando o maior e o pior final de semana da sua história. Final de semana não é dias comuns. Diga comigo: finais de semanas não é dia comum. Não. Finais de semana não é dia comum. E se eu estiver errado, você pode dizer: o senhor está errado. Se você chegar para um policial e perguntar para ele assim: me diz uma coisa, quais seriam os dias que você não gostaria de trabalhar? Sabe o que ele ia dizer? Finais de semana. Olha, eu quero trabalhar de dioturnamente, segunda, terça, quarta e quinta, mas quando chegar a sexta, por favor, não me escala, me deixa fora da escala. É impressionante, sabe por quê? Porque final de semana não é dias comuns. Você quer um exemplo? E vários outros que eu vou lhe dar. Por exemplo, o marido e a esposa trabalham a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, e na ansiedade de chegar ao final de semana para estar em casa descansando. Quando de repente eles entram em casa, quando entram outro sai, por conta do corre-corre da semana, de dias de trabalho. Poucos se comunicam, poucos se falam, poucos interagem. Mas é impressionante que quando chega o final de semana, que eles estão dentro do mesmo cubículo, dentro do mesmo quarto, dentro da mesma casa, o pau quebra.
começa a briga, começa a discussão, começa a confusão, por um pequeno desentendimento, final de semana. É impressionante. Trabalhar a semana toda, irmã, para brigar no final de semana. Para trabalhar, você está entendendo? Final de semana. Final de semana não é um negócio simples não, meu irmão. É um tal do sextou, sabadô, domingalô. Domingalô quem inventou fui eu. É uma coisa interessante. Final de semana, olha, final de semana é um negócio tão incrível de um jeito, sabe? Que Deus está tentando te resgatar. Deus está tentando salvar. Deus está tentando fazer com que a pessoa evite para si mesmo os seus próprios problemas, porque ela sabe que não pode beber, porque se beber perde a paciência, perde as estribeiras, a esposa não gosta, transforma a casa num bar, mas ele trabalha a semana toda para chegar no final de semana, que ao invés de dar atenção para a esposa, ele vai dar atenção para os amigos, ou ele vai ter um lugar para ter que sair, ou ele vai transformar a geladeira dele num frigobar. Bem, é final de semana. Final de semana é um negócio terrível. É interessante, sabe por quê? Porque fica num pé e no outro, sabe? Fica naquela impaciência, você está me entendendo? Porque ele diz assim, meu Deus do céu, eu não posso passar um final de semana sem dar uma bicada. E aí o inimigo percebe e sabe disso, e o que faz? Usa ainda pessoas de fora para influenciar, para convidar, para chamar. Final de semana. Final de semana é um negócio esquisito, irmão. Final de semana, os filhos passam a semana toda estudando, chega o final de semana que é para interagir com os pais, agora eles vão ter o segundo ou primeiro pai, que hoje é o celular, né? Então eles trancam-se dentro dos quartos, ficam lá, só se levanta para vir almoçar ou jantar, e quando não, a mãe coloca lá e ainda vai ter que deixar. Final de semana. Impressionante, final de semana não são dias comuns. Por exemplo, eu vou lhe dizer aqui rapidinho, foi no final de semana que Jesus foi vendido por seu amigo por 30 moedas. Final de semana. Tem finais de semana que os melhores amigos discutem, se tornam inimigos. Final de semana. Final de semana, eles são excelentes amigos, são excelentes amigas, mas chega o final de semana, por conta de uma piada, por conta de uma brincadeira, por conta, sabe, de uma bebida, discutem, brigam, se tornam inimigos. Final de semana. A Bíblia diz que Jesus foi vendido por 30 moedas no final de semana. Segundo, foi no final de semana que Jesus foi abandonado por todos os seus seguidores que andavam ao seu lado. Final de semana. Pode ler na Bíblia, está na Bíblia. Foi no final de semana que, enquanto na segunda, na terça, na quarta e na quinta, eles se acompanharam de Jesus Cristo. Chegou sexta-feira, chegou o final de semana, não quero saber de você. Não quero saber, não, olha, eu não quero saber de você. Final de semana. Os seus melhores amigos o abandonaram, o esqueceram, o colocaram de lado. Final de semana. Foi no final de semana que Jesus foi negado 3 vezes. Foi no final de semana que Jesus foi negado 3 vezes pelo apóstolo que viria a ser o líder dos seus discípulos. Final de semana. No final de semana, muitos, me perdoem, tendem a trair a confiança de Jesus Cristo. Final de semana. É uma coisa tão incrível, sabe? Que a pessoa só tem o domingo para vir para a igreja. A vida está tão corrida hoje, irmã Thaís, que a pessoa não tem mais tempo. É um corre-corre, eu sei disso. Ou você tem que trabalhar, estudar, fazer curso, prestar concurso. Você tem que saber, meu Pai do céu, porque se não for assim, você não chega a lugar nenhum, você não vai para lugar nenhum na vida. Então você se preenche tanto, que chega o final de semana, você tem a brilhante ideia: bem, como eu não tenho como arrumar minha casa durante a semana, eu vou arrumar minha casa no final de semana. E aí a pessoa, sabe, ela que não está cansada a semana toda para trabalhar, porque tem que ir. E não vá não, se não vai ser demitido. Coloca lá 4 ou 5 atestados médicos para ver se não vai para a rua. Mas vai. E não vai com muita saúde não. Mas vai. Chega no final de semana, aí diz: vou dar uma limpada na casa, vou dar uma geral. Começa bem,
quando chega no dia do domingo, está todo quebrado e diz: Senhor, o Senhor sabe, eu trabalho a semana toda, Senhor, e eu tinha que dar uma geral na minha casa, e eu estou tão cansado. Final de semana. O pior, sabe o que é? É que a pessoa não percebe, isso vai se tornando uma rotina. O que para ele ontem, ou antes de ontem, no começo, olha, era inadmissível se faltar um culto de Santa Ceia, faltar um culto de domingo, nem pensar. Eu já dou tantos dias para mim mesmo trabalhando, porque você não oferece nenhum dos seus dias para Deus. Quando você sai para trabalhar, quando você sai para a faculdade, quando você sai para estudar, é porque você sabe que isso é em prol de você mesmo. É bom para você, mas quando é domingo, que não é para você, é para Deus, final de semana, está cansado, está exausto, final de semana, e a pessoa não percebe, sabe, porque a coisa é tão delicada, a coisa é tão, sabe assim, que você vai entrando naquele comodismo, naquele esfriamento. Nossa, mesmo é tão longe, nossa, não, vamos fazer o seguinte, vamos domingo que vem, no outro final de semana. Final de semana é um negócio incrível, sabe como é que é? Esquecemos de Mateus capítulo 6, 33, em buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais outras coisas serão acrescentadas. Final de semana, está arrumado, sabe, está todo arrumado, chega a visita na hora de você vir celebrar teu culto a Deus, e a pessoa chega e você, Deus, o Senhor sabe, Deus, final de semana. Foi no final de semana que Jesus foi humilhado e chicoteado. Final de semana. Meter a sola nas costas dele. Final de semana é um negócio complicado, irmão. Sabe? É um negócio complicado. Final de semana não é fácil. Foi no final de semana que Jesus carregou a sua cruz. É quando a família toda está reunida, está os filhos, está o marido, está a esposa, e estão todos dentro do mesmo cubículo, todos dentro do mesmo quarto, todos dentro da mesma sala, todos dentro da mesma cozinha, que de repente basta alguma coisa sair dos eixos, o pavio acende, explode. A briga começa, a confusão começa, a discussão começa, e se eu tiver errado, me perdoe. Quando poderiam ser, na verdade, ali um jardim do Éden, na verdade se torna um verdadeiro Iraque. E é briga para cima de briga, confusão. Por quê? Está fraco. Por quê? Porque é final de semana. Olha para o irmão que está do seu lado, diga, porque é final de semana. E o diferente de muitos é isto. Final de semana, mas deixa eu te falar, foi no final de semana que Jesus carregou a sua cruz. E você não está autorizado a largar a sua cruz, não, você está me entendendo? Porque Jesus disse que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ah, pastor, mas a minha cruz é pesada. Mas calma, que eu tenho uma palavra para lhe dar daqui a pouco sobre isso. Sexto, foi no final de semana que Jesus foi crucificado. Sétimo, foi no final de semana que Jesus foi ajudado a carregar a sua própria cruz por um homem sirineu, por tão pesada que estava. Segura na mão deste irmão que está do teu lado, segura na mão dele aí, por favor, e diz: recebe essa porque vem de Deus para ti. A tua cruz está pesada, a tua cruz está difícil de carregar. A coisa não está fácil não, está difícil, pastor. Olha, na verdade eu não sei mais nem se eu estou me rastejando, ou se eu estou parado com a cruz só em cima das costas. Eu não sei se eu estou só puxando ar, eu não sei. Mas se eu sou de Deus, eu sei que eu sou e não preciso provar isso para ninguém, porque Deus sabe, eu sei pela misericórdia de Deus. Eu declaro sobre a tua vida que se você não desistir, Deus vai levantar sirineus para te ajudar. Te ajudar, se prepara, vai dadas por Deus, escuta e recebe em nome de Jesus. Vai ter pessoas que vão ser apresentadas por Deus na tua vida, pessoas que elas não vão estar do teu lado só porque você tem ou deixa de ter, não só pelo cargo que você exerce, mas pessoas que vão se comprometer. Uma diferença de pessoas que trabalham para você e pessoas que trabalham por você. Há uma diferença.
E Deus, em nome de Jesus, vai levantar pessoas, que essas pessoas vão trabalhar por você e não pelo que você tem. Há uma diferença. Pelo e por. Pelo é pelo que tem. Por é por quem você é para ela. É por... Final de semana. Final de semana, rapaz, é uma coisa terrível, é uma coisa séria. Final de semana é onde, infelizmente, nós sabemos onde se é mais registrado mortes. Será que você acha que o final de semana são dias comuns? Espero que o Espírito Santo tenha falado contigo e aberto os teus olhos ao menos um pouco, e você começar a entender, sim, sextou, sabadou, domingalou, amém, glória a Deus por isso, não tem problema, mas que você entenda em nome de Jesus de Nazaré, o domingo não se tornou-se o primeiro dia da semana só por se tornar, não. O sábado, Deus não pegou para si só por pegar, não. Deus pegou esses dias por ser dias importantes, dias esses em que o inferno todo se levanta para querer destruir a família, para querer destruir casamento, para querer destruir matrimônios, para querer destruir relacionamento, para querer destruir amizade, para querer destruir reputação e até matar. Em final de semana, não estou dizendo que na semana não morra ninguém, mas você sabe muito bem que em final de semana a coisa aperta. É final de semana que pessoas jogam a sua honra de água abaixo. É final de semana. Foi no final de semana que Jesus demonstrou a todos, aos seus discípulos, que a cruz era pesada, porém não desistiu de carregá-la. Olha por irmão, diz aí, não desiste não. Aleluia. Não, você já está cansado. Diga por irmão, ei, não desiste não. Estava pesada. Rapaz, o homem caiu 3 vezes. É impressionante, você sabe o que é interessante? É que ninguém nunca vai ser levado a pensar em suicídio se a vida estiver boa. Se dá porque a vida está ruim. Porque a cruz está pesada. Porque as coisas não andam. Porque as coisas não vão bem. Mas Jesus nos dá um exemplo. A cruz é pesada, a cruz está exausta. Estou que não aguento mais, mas eu vou deixar esse exemplo. Eu não vou desistir. Diga, eu não vou desistir. Foi no final de semana que Jesus, aleluia, pagou todas as nossas dívidas. Sim, final de semana é complicado, mas final de semana também tem registrado a tua vitória. Vou repetir, final de semana é complicado, mas também tem finais de semana que está registrada a tua vitória. Pode começar nesse final de semana, a partir de hoje. Sacode de mão para ver se ele está vivo, se ele está com raiva de mim, diz, sabe, minha irmã, aquelas pessoas que às vezes querem te humilhar, Deus vai virar a tua sorte. Deus vai reverter situações, Deus vai reverter quadros. Você não precisa provar nada para ninguém não. Porque Deus conhece o teu íntimo, Deus conhece o teu coração, Deus te conhece por dentro. Para nós terminarmos, foi no final de semana que Jesus venceu o diabo por nós. O diabo estava festejando, se alegrou, comemorou, vencemos, matamos o filho do homem. Ainda ele tinha, então eu vou dizer, ele tinha antes. Abre o champanhe, pega as taças, serve aos principados, às potestades, às hostes espirituais da maldade. Matamos o filho do homem, está ele lá crucificado. Agora acabaram de sepultá-lo, acabou-se, eu quero ver quem vai tirá-lo de lá. Está na Bíblia, viu o que eu estou lhe dizendo? De repente a Bíblia diz que no inferno resplandece uma luz. Final de semana, não precisou chegar segunda-feira. Quem sabe me dizer qual foi o dia que ele ressuscitou? Quem sabe me dizer, tem crente aqui, se tem alguém que crê em Jesus Cristo, qual foi o dia que ele ressuscitou? Domingo é o quê? Primeiro dia da semana, mas se refere ao quê? Ao final de semana. E eles estavam festejando, está entendendo, maluco? Eles estavam felizes, matamos o filho do homem e ainda sepultamos.
como qualquer ser humano, nós colocamos dentro da cova. Está ali, está lá dentro. Quando a Bíblia diz, aleluia, que resplandeceu uma luz nas trevas. De repente Satanás ficou, sabe, ofuscado e tentando enxergar, porque não tinha como ver, porque ele não pode ver a luz de Cristo. E aquela luz ia se aproximando, e quando se aproximou, a Bíblia Sagrada diz, abriu a boca e disse: morte, onde está o teu aguilhão? E a Bíblia diz que ele estendeu a mão, botou a mão no cós de Satanás, tomou-lhe a chave, irmão Michael, em pleno final de semana da morte, aleluia, e do inferno, colocou no cós e disse: o diabo ficou no final de semana, tu me matou no final de semana, começar a semana, nem a segunda eu esperei, eu já vi, foi no final de semana, para dizer para você que eu te venci. Final de semana. E foi no final de semana que ele ressuscitou. E ele está vivo. Por isso que ele falou com você aqui hoje, de coisas que eu não sei que se passa contigo, de coisas que se passam com você, de como tem sido os teus finais de semana, o que tem acontecido nos teus finais de semana. Mas ele me usou, eu sei, porque eu creio que nesta palavra que me foi ministrada, para você que está assistindo aí também, para lhe dizer: vamos começar a ter novos finais de semana? Ixi, quem quer? Pastor, pois graças a Deus lá na minha casa, no final de semana, nunca houve discussão, nunca houve briga. Quando com ele por dentro, será que está? Se tiver, tranquilo. Mas se não tiver, ele está lhe dizendo: a partir de hoje, eu vou te dar, eu vou te experienciar em novos finais de semana. A tua casa vai cessar as brigas nos finais de semana. Quando alguém tentar se levantar para gritar, para brigar, você vai lembrar essa pessoa que está aqui hoje ouvindo essa pregação, vai dizer: opa, é final de semana. Você não sabe que o diabo quer estragar a nossa convivência familiar. Você não sabe que o diabo está fazendo de tudo para nós estragarmos o nosso final de semana. Trabalhamos a semana toda para brigar no final de semana. É o pai com o filho com o pai. O filho no final de semana, ele vai pegar o seu celular, vai se limitar a ele mesmo. E ele vai procurar aproveitar mais o pai dele, a mãe dele, enquanto vida tem. Ele vai chegar para a mãe e vai dizer: mãe, vamos assistir um filme, mesmo que você não goste. Vamos, meu filho, vamos assistir, coloca na Netflix aí. Mãe, vamos fazer pipoca, vamos fazer pipoca. Ouvindo aqui agora, você vai aproveitar os teus pais enquanto vida tiverem. Se eu estou pregando alguma coisa ruim para algum filho aqui, me perdoe, papai. Porque depois que partir, não adianta, acabou, o choro não resolve mais. A maior dor não é da morte, é o remorso. A maior dor não é da morte, é o remorso. E eu estou dizendo em nome de Jesus que você vai transformar os seus finais de semana. E quando de repente alguém começar a acender uma faísca da contenda, uma faísca da briga dentro de casa, em nome de Jesus você vai dizer: calma, vamos deixar para segunda, porque é final de semana. Não vamos estragar o nosso final de semana. A esposa vai aproveitar o marido vai aproveitar a esposa. E vai ajudá-la lá na cozinha, mesmo que você não saiba cozinhar, corta a verdura.
E se ele cortar errado, mulher, não reclama, porque o pobre coitado está tentando ajudar e você está dizendo para ele: não, sai que tu não sabe. E muitas mulheres, falta de sabedoria, fazem isso e acaba tornando seus maridos, infelizmente, no futuro, que não se dispõem a ajudar porque ele não reclama, não diz nada, mas guarda no coração assim: vou ajudar para quê? Ela só reclama. Deixa ele cortar a verdura, mesmo que saia tudo torto, sabe, grande ou pequeno, não importa, deixa cortar a verdura. Se ele lavar o prato e ficar todo encebado, não diz: que prato, quem foi que lavou isso aqui? Não faz isso não. Não faz isso não. Ele está tentando te ajudar, mulher, no final de semana. Quando você chega lá, ixi, Deus está falando com alguém aqui. E ele está tentando lavar o prato, sabe? E de repente você chega e pega o prato e diz: ei, e às vezes você expõe teu marido, o pai dos teus filhos, na frente dos teus filhos. Lavou, está todo encebado. Tá, pastor, é gordura por tudo quanto é canto no prato. Misericórdia. E quem coma dá nojo. Eu vou beber. Sabe o que é que você faz? Diz assim: maridão, lindão do bonitão, meu Tom Cruzão, meu Leonardão de capa. Tem como você ir ali varrer o nosso Titanic, o nosso quarto? Ah, tá bom, eu vou. Você vai lá no prato e... Amém, irmãos? E se ele for varrer e não saber varrer, não tem problema. Meu amorzão, tem como você ir lá fora ver se tem alguém batendo na porta? Não tem não. Ah, mas vai. Ah, tá bom, eu vou. Quando ele chegar, ele vai dizer: gostou do quarto aí que eu varri? Ótimo. A esposa, ela vai estender a roupa, vai lá e estenda junto com ela. Não fique lá com controle, sabe? Como se fosse o dono da casa, só aquele que sabe que... Não, vai lá e ajuda. Coopera, seja um cooperador. Não queira ser só o homem da casa, não, porque o homem da casa, não vou dizer só para que serve, né? Seja o marido, sabe? Seja. E se a comida está ruim, coma. Se está salgada, faz alguma coisa, pega um pedaço de doce. E nunca vi tu comendo doce, não, é porque me deu vontade de comer. É para bater um pouco do sal. Sabe? E quando você terminar o final de semana, você está dizendo: quem dera que chegue logo o outro final de semana. Como é que anda os teus finais de semana, meu irmão? Você pode se colocar de pé, por favor? É coisa rápida. Eu quero que você escute esse louvor. Pastor, não precisava ser tão pesado, não. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família, nos teus finais de semana.